A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui mais uma vez entrar e trazer uma lição que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que a paz dele venha entrar dentro dos vossos corações e que hoje a palavra do Senhor eu possa ser usado mais uma vez para falar para vocês sobre aquilo que Deus quer que vocês venham aprender e que eu possa ser um instrumento da obra do Senhor. Hoje estaremos falando aqui na Bíblia Sagrada, em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6, que a gente vai estar aqui falando, através desse verso, que o Senhor Jesus venha abençoar a nossa vida e a vida de cada um que vai assistir essa live, de quem vai assistir depois nas redes sociais, que hoje o dia venha ser bênção na vida de cada um de nós. Então vamos lá, Lucas 13, a partir do verso 6, que diz, o título aqui está, a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Amém. O que a gente vai aprender aqui? Essa figueira, quando eu fui procurar, ela representa tanto Israel, como também os cristãos dos dias de hoje, como nós, como aquele que foi escolhido para fazer a obra do Senhor. O dono do terreno, esse é Deus, é o Deus Pai, que é aquele que nos coloca em alguns lugares que às vezes até parece improvável. Por quê? Ali era um lugar que se plantava uva. Então era uma vinha. A vinha é onde se dá a uva. E aí no meio da vinha você olha assim, você fala assim, caramba, tem uma figueira. Por que aquela figueira está fazendo ali no meio daquela vinha? É porque Deus, muitas das vezes, vai nos colocar em lugares improváveis. E o que Deus quer que a gente faça? Que a gente dê fruto naquele lugar. Só que em vez de a gente dar fruto, o que a gente faz? A gente se esconde. É o que está acontecendo hoje com muito crente. Deus coloca ele num lugar e em vez de ele dar fruto, ele está morto, ele está estéril. Ao invés de ele estar ali fazendo a obra do Senhor, ele está se misturando com o ambiente. Creio eu que quando aquela figueira, aquela vinha, era avistada de longe, muito longe, as pessoas de repente não conseguiam nem identificar aquela figueira. Só conseguia identificar aquela figueira quando estava mais próximo. Porque você vê a vinha, aquelas parreiras toda espalhada, e lá no meio tem uma figueira. Sem fruto, somente com folhas, o tronco. E aí, quando você chega próximo, lembra aquele irmão que você chega e fala assim, nossa, você é crente? Sim, sou, nem parece. Então, essa figueira é essas pessoas que Deus botou no meio de algo improvável para fazer a diferença, mas ela não fez. E aí, um certo dia, Deus vem e fala assim, ó, não deu fruto? Corta. E é dessa forma conosco. Se não dermos fruto, não mostrarmos para as pessoas
que temos Deus na nossa vida, que temos fé em Jesus Cristo, se nós não começarmos a frutificar naquele meio que parece improvável, por quê? Nós queremos, às vezes, trabalhar num lugar onde só tem cristão, pessoas crentes, que ali estão, para que você ache um lugar que seja praticamente um ambiente bom. Mas se você quer estar num lugar onde a maioria é cristão, vá para a igreja. Lá na igreja, a maioria são cristãos. Só que Deus não quer te levar para falar, muitas das vezes, com os cristãos. Ele quer te levar para frutificar aonde não tem ninguém que confia e acredita nele. É isso que Deus quer. Quando Deus te escolheu, ele te escolhe para ser um sacerdote da sua palavra, para levar o seu evangelho. Mas ainda bem que nós temos a mão do Senhor Jesus, porque esse agricultor, aquele que tomava conta da vinha, aqui representa Jesus. Que quando Deus pega e fala assim, ó, não dá mais, eu vou cortar, eu vou tirar, não está produzindo fruto. Ele fala, não, Senhor, calma aí, dá mais um ano, dá mais um tempo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado, é aquele que intercede por nós a favor de Deus. Quando Deus fala, opa, não tem mais. Lembra daquela passagem quando Deus fala para Samuel? Samuel, até quando você vai ver por Saul? Vai ficar pedindo por Saul? Eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei. Então Deus olha para aquilo ali e fala, ó, já rejeitei, eu vou cortar, pronto, e acabou. Só que Jesus, diferente de Samuel, Jesus vai falar, não, Senhor, calma aí. Eu acredito ainda que isso vai dar fruto. Eu acredito que essa árvore vai dar fruto. Eu vou cavar, eu vou estercar, botar estrume. Vou fazer aqui. Agora, se ela não der fruto, aí a gente corta. Quando nós lemos, nós não vamos saber, aqui não fala, fica uma pergunta no alto. Porque no final não fala se aquela figueira deu fruto ou não. E aí? Será que ela deu fruto? Será que ela não deu? Será que ela deu fruto e não foi cortada? Ou será que ela não deu e foi cortada? Mesmo com esterco. Mesmo com o esterco aqui significa o ensinamento do Senhor Jesus. De como nós crentes devemos andar, devemos agir. Nós temos que ser diferentes de quem está aí fora. Nós não podemos nos misturar com quem é do mundo. Lembra que eu falei que quando você, de repente, você visse aquela figueira de longe, aquela vinha, você nem reconhecia a figueira. Só vai reconhecer a figueira quando chega perto. Por quê? Porque por não ter fruto, de repente as folhas já estavam tão, a árvore já estava tão ali, ó, e as vides dando frutas, vendo fruto, e aí o que aconteceu? Acabou se misturando. E o crente, na verdade, não se mistura com o mundo. O crente está ali no mundo para mostrar ao mundo que existe um Senhor. E quem é esse Senhor? É o Senhor Jesus. Então, aqui fica aquela pergunta, e aí, o que aconteceu com essa figueira? Eu vou te dar uma resposta. Que são duas, na verdade. O que acontece? Se aquela figueira não produziu fruto, ela foi cortada. Quantos que a gente já conheceu, já foi cortado da videira de Deus? Que já foi cortado do corpo de Cristo? Quantos que a gente olhava e falava assim, olha, ele pregava, através dele demônios eram expulsos, tinha cura. Ei, isso não é só cura não, não é só fé não. Isso não é só estar alicerçado na mão do Senhor.
porque Deus ele vai usar. Às vezes alguém poderia passar ali naquela figueirinha e vou pegar essa folhinha para fazer um chá. Mas no que alimenta, não é a folha. O que alimenta é o fruto. É o fruto que alimenta. Então, ela pode ter continuado ali. Ela pode ter gerado fruto. Mas fica essa pergunta para vocês. E aí, será que ela foi cortada? Ou será que ela deu fruto e continuou ali? Eu vou deixar um conselho para vocês. Quando Deus te colocar num lugar, e principalmente se for um lugar improvável, que tenha poucas pessoas cristãs, e que a grande maioria seja pessoas que ainda não aceitaram Jesus, faça diferença. Mesmo sendo um só, apareça mais do que elas. Não estou querendo falar que você vai ser metido, é que as pessoas venham ver a luz de Cristo na tua vida. Que você seja aquela figueira que mesmo no meio da vinha, as pessoas da vinha, as pessoas de longe vão falar, ali tem uma figueira. Ali tem aquele que traz a palavra do Senhor. Então que você seja essa pessoa. Amém? Espero que essa mensagem toque o coração de vocês e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até a próxima live. Que Deus vos abençoe.